Um bom dia para você que está ligado aqui no canal Instantenews.1. Hoje, quem está aqui comigo é o Ronaldo Rosas. Nós vamos conversar sobre os fatos deste sábado e deste domingo. Bom dia, pessoal. Bem, ontem, Marcelo, nós tivemos manifestações por todo o Brasil favoráveis ao governo do presidente Bolsonaro. Muitos protestos contra o Congresso e contra também o STF, né? O curioso é que pela primeira vez em muito tempo, a Globo News apresentou imagens das manifestações favoráveis ao governo e em Incrível, né? vários estados do Brasil, pois é. E durante a matéria, eles comentaram apenas que alguns cartazes apresentavam pedidos inconstitucionais, como o fechamento do Congresso e do STF. Eu gostaria de fazer apenas um reparo aí, porque o pedido em si não tem nada de inconstitucional. Ele faz parte da liberdade de expressão. O que passa a ser inconstitucional é o ato de fechar o Congresso e outras instituições, o que não é o caso, né? Mas surpreendente, Marcelo, foi a postura, né, da Band. Ela está adotando uma linha mais radical à esquerda, né, na forma de divulgar a informação, uma notícia. Eles deram destaque como notícia urgente somente a um grupo que fazia manifestações aí contra o governo, lá em Brasília. Eles não colocaram nenhuma imagem da maioria que se manifestava a favor do governo, como a gente pode ver nessas imagens agora. Salvador Bahia, Bahia! Seguinte, ó, vou dar uma dica pra vocês, ó. Vamos terminar o comunismo do Brasil. São três etapas. A primeira vamos eleger vereador pra você, hein? Meu amigo. Senador, direita, E o ex-deputado Roberto Jefferson comentou nesse fim de semana o novo artigo do Ascânio Seleme. Veja só, hoje o articulista do Globo, tentando se emendar, diz que o perdão da sociedade deve ir para o PT de Haddad e não para o PT de Gleisi, Lula e Dirceu. Ele diz aqui no post que a emenda saiu pior que o soneto, porque só existe um PT, até porque o Haddad é um fantoche de Lula e Gleisi. O Globo que o perdoe se quiser, né? Pois Realmente é é. inacreditável, né? O Ascânio Seleme publicou um artigo na semana passada dizendo que já estava na hora de perdoar o PT. Como disse o ex-deputado Roberto Jefferson, a Globo perdoa se quiser, mas eu não perdoo não, viu? Eu quero que devolvam todo o dinheiro que roubaram. E mesmo assim, o que eles fizeram para mim, Ronaldo, não tem perdão não. Não tem perdão não, Marcelo. Agora, um artigo imperdível, né, publicado nesse sábado pelo jornalista J.R. Guzzo, conta a verdade sobre o STF. O artigo é irretocável. E ele já começa falando o seguinte, né? Como um cidadão que foi reprovado 2 vezes seguidas num concurso público para juiz de direito pode ser ministro do tribunal mais importante da justiça brasileira? O Toffoli, né, foi declarado incapaz por decisão oficial de 2 diferentes bancas examinadoras que tiveram a oportunidade de apreciar os seus méritos de exercer o cargo de juiz em qualquer comarca do Brasil. Nesse artigo, o Guzzo diz ainda que o Toffoli, até ser nomeado para o STF, foi advogado de um partido político, o PT, e das campanhas eleitorais de um ex-presidente que cumpriu pena de prisão fechada pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Diz ainda que a sua mulher é advogada de um escritório de Brasília que tem causas no tribunal em que o marido é ministro. Até algum tempo atrás, por sinal,
dava uma mesada de R$ 100 mil. E por essas e outras, Marcelo, a advogada foi incluída pela Receita Federal numa investigação junto com o ministro Gilmar Mendes. E explica. Em fevereiro do ano passado, foi incluída pela Receita Federal junto com o ministro Gilmar Mendes numa investigação sobre irregularidades no pagamento do imposto de renda. Sabe-se o que aconteceu na ocasião, né? Os auditores que participavam da investigação foram suspensos de suas funções, o STF proibiu que o processo fosse adiante e a revista Cruzoé, que noticiou o fato, foi censurada pelo sinistro Alexandre de Moraes. Né? O artigo é longo, né? Mas ele mostra como os magistrados do Supremo perderam a capacidade de funcionar como uma corte de justiça. E o J.R. Guzzo finaliza dizendo que, pelo conjunto da obra, os ministros aí do STF são hoje a principal ameaça à democracia no Brasil. Você pode conferir o artigo do J.R. Guzzo no site do jornal da Cidade Online. Agora, Marcelo, para mim, o maior destaque da semana que passou foi a entrevista do ex-ministro da Defesa no governo do PT, Aldo Rebelo, à CNN Brasil. Com certeza, Ronaldo. E o que me impressionou bastante foi a isenção do ex-ministro quando falou sobre as questões relacionadas à Amazônia. Eu realmente me impressionei com a postura dele. Pois é, então vamos ver 2 trechos dessa importante entrevista. Nós não sabemos se essa foi a intenção da CNN Brasil, mas que a entrevista foi impactante, isso foi, hein? É bom destacar que ele desmascarou políticos e a imprensa internacional sobre essa questão de desmatamento na Amazônia, né? Agora, eu só não sei se a partir de hoje ele vai ser bem recebido aí pelo pessoal da oposição, mas vamos ver os trechos. Nós vamos conversar com Aldo Rebelo, que foi ministro da Defesa e foi também relator do Código Florestal. Ministro, bom dia. Gostaria de saber do senhor o seguinte: as críticas que estão sendo feitas ao Brasil, tanto do ponto de vista internacional quanto do ponto de vista nacional, sobre um desmatamento descontrolado da Amazônia, são legítimas? Não há desmatamento descontrolado na Amazônia. Na Amazônia há 2 tipos de desmatamentos. Há o desmatamento que é promovido por comunidades indígenas, pela sua agricultura tradicional. Há o desmatamento autorizado pela lei, pelo Código Florestal, onde o agricultor pode usar até 20% da sua propriedade, e muitos ainda não alcançaram esse índice, então desmatam um pouco. E há o desmatamento criminoso, o desmatamento clandestino, o desmatamento ilegal, como há no país, infelizmente, ilegalidade em tudo quanto é lugar, no trânsito, no comércio, e que isso precisa ser reprimido. O desmatamento ilegal precisa ser, de fato, contido, reprimido, mas o que há na Amazônia, na verdade, o dramaturgo escreveu a comédia de erros, e na Amazônia nós vivemos a tragédia de erros, a tragédia de equívocos, de enganos. É a região mais incompreendida do nosso país. E hoje, sob uma grande pressão internacional, porque as empresas que assinam aquele manifesto estão sob pressão dos seus acionistas, os europeus têm uma opinião pública muito sensível à questão ambiental, principalmente os eleitores. Haja vista as eleições francesas, quando o presidente sofreu uma grande derrota para a corrente dos ambientalistas e dos verdes. E esses líderes políticos, na França, na Alemanha, falam para os seus eleitores, não estão muito preocupados com o Brasil, não. Agora exercem indiretamente uma grande pressão sobre o Brasil e principalmente sobre a área mais protegida e mais preservada do mundo. Não há em nenhuma área do planeta um hectare, 1 metro quadrado mais protegido do que o Brasil tem na Amazônia. Nenhum país europeu, nem asiático, nem na América do Norte há tanta proteção para florestas, para áreas verdes, para rios, como nós temos na Amazônia. E qual é a tragédia? Parece que o Brasil tem naquela região a maior ameaça ao meio ambiente do mundo, o que evidentemente não é verdade. Ministro,
A entrevista é longa e tem muitas abordagens interessantes, mas como o nosso tempo é curto, a gente vai destacar agora o trecho em que ele fala das ONGs. O Brasil tem um dos seus melhores institutos de pesquisa, um dos melhores do mundo nessa área, que é o Instituto Gueldi, lá de Belém do Pará, tem o INPA na Amazônia. Agora, a mídia do Sul e do Sudeste, lamentavelmente, quando quer falar sobre a Amazônia, não ouve as universidades, não ouve a Amazônia, só quer ouvir ONG. Muitas delas que têm os seus escritórios na Europa. Ou seja, então o sujeito abre um escritório na Bélgica, em Barcelona, para falar mal do Brasil e vira autoridade sobre a Amazônia. Essas pessoas que têm acesso aos recursos. Eu fui do Conselho de Administração do BNDES, onde está o dinheiro do Fundo Amazônia. É um fundo controlado por ONGs, o governo não tem uma palavra decisiva. Por que eles não dão esse dinheiro para o governo brasileiro? Por que eles não dão esse dinheiro para as universidades? Dá para a Universidade do Pará, dá para a Universidade do Amazonas, dá para a USP, para o FRJ, para o FMG estudarem, discutirem a Amazônia. Eles podiam dar isso para o Instituto Gueldi, para o Instituto de Pesquisa da Amazônia, para o Instituto Mamirauá, que é um instituto que temos lá no interior do Amazonas. Não, é tudo com as ONGs. A Embaixada da Noruega tem um diplomata exclusivamente para discutir Fundo Amazônia, para discutir a questão ambiental. Não, eu acho que isso é sinceramente inaceitável. O Brasil, com tranquilidade, com serenidade, com esforço para explicar a Amazônia, que nós explicamos desde o Euclides da Cunha. Nós temos a maior autoridade no Brasil, do mundo em combate à fome, foi um médico que foi da FAO, chamado Josué de Castro, que escreveu um belo ensaio sobre a questão da Amazônia, mostrando que nós temos muitas dificuldades ali. O Euclides da Cunha escreveu. Nós temos muita autoridade, muita inteligência, muita capacidade acadêmica instalada para discutir a Amazônia. Mas nós só queremos ouvir as ONGs e principalmente essas que têm os seus tentáculos nos Estados Unidos e na Europa. Eu acho que por aí nós não vamos chegar a lugar nenhum. Foi um fim de semana interessante, né, Ronaldo? Com muito conteúdo aí para reflexão. A semana está começando e você aí pode acompanhar os nossos comentários diários aqui no canal. Isso aí. Instantenews.1, comunicação com responsabilidade. Ótima semana para você. Abraço. Um abraço.